Então, A reunião teve dois momentos. O primeiro relativo à negociação de um processo que tem a ver com a tramitação dos contratos dos investigadores para os laboratórios do Estado e para as outras entidades da administração pública, direta e indireta. E depois um segundo ponto, que era um ponto mais aberto, onde nós aproveitámos para colocar aquilo que para nós no momento atual são as questões críticas do setor. Relativamente ao primeiro ponto, ficou claro que o documento que recebemos ontem, ao final da tarde, mesmo ao final da tarde, a bater as 19 horas, não foi possível analisá-lo atempadamente para a reunião de hoje. Vamos entregar o nosso contributo até ao final da semana. Não deixámos de dizer que há aspectos que nos merecem cuidado especial, em particular um que o Sr. Ministro também merece cuidado, que é o combate à endogamia, e que acreditamos que ser ali precisa de ser resolvido também no que diz respeito a estas instituições. Também tivemos a oportunidade de dizer que, neste momento, sendo um processo negocial, de forma alguma abdicaríamos, se necessário, da negociação suplementar e, portanto, isso ficou devidamente acautelado. Acreditamos que poderá não ser possível, mas reservámos essa hipótese. Sobre o segundo ponto da reunião, que foi até o mais demorado, aproveitámos para colocar diferentes questões, em que o Sr. Ministro esclareceu que o processo de revisão do RGS está atrasado, expectavelmente será agendado nesta semana em Conferência de Líderes na Assembleia da República qual será as próximas etapas na Assembleia da República. Nós vemos com muita dificuldade que o processo fique fechado até ao final de fevereiro, no melhor das hipóteses no final de janeiro, o que significa que todos os outros processos de revisão vão ser empurrados para a frente. Falamos da revisão da Lei da Ciência, onde também tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro que reiterámos o nosso protesto por não sermos incluídos no grupo de trabalho. Esse processo está a decorrer, expectavelmente fechará o processo fechará em fevereiro. Nós vamos dar o nosso contributo na altura em que fomos chamados a isso. E depois os outros processos que se prendem com a revisão dos estatutos da carreira. Foi para nós muito preocupante compreender que neste momento o Governo não descarta qualquer hipótese de revisão. Isso poderia significar fundir as carreiras do Universitário, do Politécnico e de Investigação num único estatuto. O Ministro falou inclusive na possibilidade de rever o regime da dedicação exclusiva, porque há pessoas que não têm acesso ao sistema e, portanto, isto pode estar em cima da mesa, o que para nós é preocupante, porque após uma grande luta em 2009 conseguiu-se consagrar esse direito dos investigadores e dos docentes e agora estamos a vê-lo outra vez em perigo com este Governo. Outros aspectos que se prendem com a não valorização dos salários e das carreiras. O Sr. Ministro diz que a questão da dedicação é uma forma de dedicação exclusiva. Poderá ser uma das razões pelas quais não conseguimos ter os melhores na academia. Ora, nós vemos isso precisamente ao oposto. Os baixos salários, a precariedade elevada que nós temos, é que faz com que os melhores não queiram estar na academia. E, portanto, é por aí que temos que combater isso. Dissemos isso ao Sr. Ministro, perguntámos porque é que no próximo ano vamos continuar no superior e nos investigadores a perder salário. A proposta de aumento salarial para nós traduz-se em 2,15% de aumento. A inflação estimada é entre 2,2% a 2,3%, o que quer dizer que, a somar aos vários anos de perda salarial, continuamos com 30% de perda de salário. O Governo não tem resposta para nos dar uma vez mais sobre isto. E nós dissemos que investigadores e docentes estão descontentes e vão incentivar certamente formas de luta quando veem que nos outros setores da administração pública outros governantes resolveram o problema nesses setores e aqui não estão a querer resolver. Para além disto, o que nos foi dito também relativamente às progressões obrigatórias, as regras mudaram com a entrada em vigor do novo ESIC, a Lei 55, isso aconteceu em 29 de maio, as instituições ainda não os aplicaram e o Governo também não tem resposta para dar sobre isso. Diz que está na autonomia das instituições, nós refutamos, cumprir a lei não é a autonomia das instituições, importa que quem regula faça cumprir a lei. E dissemos isto ao Sr. Ministro. Quanto às progressões por opções gestionárias, que o Sr. Ministro, pela primeira vez em 2009, fez o despacho para que elas se pudessem efetivar. Infelizmente não se efetivaram em todas as instituições e na maior parte dos casos em instituições universitárias. Isso acontece porque muitas delas não têm no orçamento as verbas necessárias, mas por outro lado porque agora há um problema administrativo que não pode haver reafetação de verbas de acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental. Mostramos este problema, também não tivemos resposta, eventualmente terá que ser resolvido no orçamento do próximo ano pelas instituições. A par disto, ainda tivemos também a oportunidade de questionar sobre o processo de extinção da FCT e a criação da AI2. O Sr. Ministro diz que é um processo que está em curso, que espera que o quadro plurianual de financiamento vá trazer estabilidade ao sistema, mas no meio disto tudo, enquanto isso não acontece, a questão do programa FCT Tenure e os 1.104 contratos que foram atribuídos e os 800 que continuam por regularizar, mais a segunda edição do programa, que já devia ter acontecido com mais 400 contratos, mais os atrasos na aplicação da Lei 55, tudo isto deixa centenas, se não mesmo milhares de investigadores no desemprego à espera que estes processos se desenrolem, e que isso não é aceitável. Dissemos isto também ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro concordou que precisamos reunir mais vezes, que não pode ser tão espaçado e, portanto, estamos à espera que agora nos convoque para tratar destes assuntos que são extremamente importantes para os setores, a par dos outros que estão a decorrer na Assembleia da República. Em relação à questão da FCT, o Ministro tem dito que
até a nova agência estar em pleno funcionamento, tudo o que está em curso na FCT manter-se em curso. Qual é que é então a justificação para esses problemas e esses atrasos? O que nos foi dito no que diz respeito aos contratos dos investigadores são que as próprias instituições alegam não ter condições para encerrar os processos mais cedo e por isso que a FCT está a protelar os prazos. Ora, nós acreditamos que é difícil, possa ser difícil para algumas das instituições dar resposta a todos os concursos que tiveram que abrir assim de repente, digamos. O de repente também é relativo, porque as instituições sabem quantos investigadores têm-nos a trabalhar com elas e há quantos anos estão. E, portanto, se os concursos foram abertos e houve candidaturas, os processos deviam estar mais organizados. Acreditamos que houve aqui um braço de ferro que foi resolvido à última da hora e, como sempre, quem sofrem são os investigadores, que são o ponto mais fraco. Foi também por isto que, quando se negociou o ESIC, a FENPROF apresentou um regime transitório para regularizar estas situações de uma forma muito mais célere. Dissemos hoje ao Sr. Ministro e à Sra. Secretária de Estado da Ciência, uma vez que o Governo, na altura em que o apresentámos, disse que não estava fora de questão considerar essa situação. Vemos hoje que, se esse regime tivesse sido implementado, estas situações estariam resolvidas a competente do sistema e dos investigadores, porque o sistema também não vive sem investigadores. Não foi resolvida e o Sr. Ministro diz que é preciso esperar que este processo termine, sem nos conseguir dar um prazo para quando é que vai terminar, para se equacionar a possibilidade de abrir um segundo FCT Ténio, ou que nome ele venha a ter no âmbito da AI2, e ver outros instrumentos que alegadamente vão conferir estabilidade ao sistema. O Sr. Ministro defendeu que o emprego público não está em causa, mas para nós, e tivemos a oportunidade de dizer também, não é questão do emprego público estar em causa, tem que ser em tempo útil. Não vale a pena dizer que uma pessoa daqui a 2 ou 3 anos vai ter emprego e que até lá mantém-se 2 ou 3 anos no desemprego porque, por culpa das instituições, aquele contrato e aquele concurso devia ter sido aberto para dar origem a um novo contrato, potencialmente não foi feito em tempo devido. E em relação à questão da exclusividade, o que pode estar aqui em causa? Não sabemos. O Sr. Ministro, a única coisa que disse é que era um aspecto que precisava também ser reequacionado à luz da revisão dos estatutos das carreiras. Essa foi uma luta e uma conquista muito importante na revisão estatutária de 2009, em que, à data com o professor Mariano Gago, percebeu-se que a qualidade do sistema passava por haver dedicação de quem trabalha no sistema às funções, sejam os docentes, sejam os investigadores. Até aí dependia das próprias instituições decidirem atribuir o regime de dedicação exclusiva. Percebeu-se que o fator diferenciador para nós conseguirmos continuar a fazer evoluir de forma positiva o sistema passava por conferir o estatuto de dedicação exclusiva à partida logo a todos, e aqueles que não quisessem usufruir desse direito poderiam prescindir dele. Neste momento, com esta afirmação, o que nós percebemos é, com o elevado número de precariedade que existe no sistema, com o elevado nível de subfinanciamento que existe, a carreira começa a não ser atrativa porque há concursos que começam a ficar desertos e diz-se que a dedicação exclusiva se calhar poderá não ser um direito. Estamos a dizer o quê? Que queremos aqui pessoas à jorna para trabalhar no ensino superior? Não aceitamos isso de forma alguma. Ensino superior é um trabalho altamente qualificado, é determinante para o futuro e sucesso do nosso país. Está provado que o investimento no ensino superior é que faz criar mais e melhor no país, faz desenvolver positivamente a sociedade, e isso não se faz sem reconhecer e valorizar o esforço daqueles que trabalham lá e o seu trabalho. E não aceitamos de outra forma.